Olá, boas-vindas a mais uma Conversa Empresarial. Eu sou o Cláudio Nazajon e hoje comigo está a Ana Couto, da agência Ana Couto, que faz e fala. Antes de mais nada, obrigado pela presença. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você. O que é isso? O que é a agência Ana Couto e o que significa faz e fala? Vamos lá, faz e fala é o nosso tagline, na verdade é o nosso posicionamento, porque a gente veio evoluindo o branding, a gente está fazendo 30 anos, a gente fez 30 anos no ano passado, por isso o lançamento de um livro, porque a gente veio sentindo qual é o papel do branding nas organizações, né? Eu acho que esse é o grande trunfo. E qual é? É o faz e fala. Quem você é como marca, qual a sua proposta de valor como negócio, o que você faz, né? O que você traz de experiência para o seu cliente e como é que você fala, como é que você traz uma narrativa. Então, acho que o branding nesses 100 anos aí que a gente veio evoluindo como disciplina, ele saiu muito de uma gestão de marca só e a gente acredita que é na gestão desse alinhamento de marca, negócio e comunicação. Então, esse é o branding que faz a evolução das organizações, né? Porque toda organização quer crescer. E a gente precisa dar um rumo nesse intangível que é tão importante, né? Então o branding faz esse papel. Você sabe que uns anos atrás, a gente vai fazer 42 anos esse ano. Olha que legal. E algum tempo, assim, a gente já passou por a gente começou criando uma primeira marca, né? Vamos falar de marca como era antigamente, né? A logomarca, a identidade visual e tal, aquilo que era branding pra gente. Exato. E nós passamos aí por umas mudanças, devemos ter tido umas 4 ou 5 marcas até agora. E mais recentemente, talvez nos últimos 10 anos, as nossas equipes de marketing sempre focavam nessa coisa de branding, inclusive a última não só te conhecia, como fez o contato. Quer dizer, quando o Eduardo, meu sócio, fez o curso contigo lá em Harvard, a gente já tinha ouvido falar da Ana Couto, tanto que ele te identificou lá. Por quê? Porque eles queriam fazer um trabalho mais de rebranding, que eles chamavam. Tipo assim, de reposicionamento. Né? Mas não era, porque a gente não precisava se reposicionar. A gente estava já numa posição muito legal. Mas é que eles entendiam que a gente precisava dar uma linguagem única a todo transversal. Tudo que a gente faz. É isso. O que vem a ser um branding hoje moderno? Eu acho que a gente faz uma analogia marcas como pessoas, né? Então, quando você conhece alguém, você tem a primeira impressão física dela, né? Como é que ela se veste, como é que ela fala, que impressões ela te passa, que percepções. Depois, ao longo, você vai conhecendo ela. Quais são os valores, as crenças, qual é o propósito dela, né? Que tipo de impacto ela causa no mundo. Então, essa jornada que as organizações... pensando muito nesse papel. Então, assim, sua marca tem uma personalidade clara? Quais são os atributos? Se essa tua marca entrar numa sala, todo mundo vai perceber ela da mesma forma? Sua proposta de valor de negócio, ela é relevante para o seu cliente? Ela está criando uma experiência memorável? Porque tudo hoje, né, é muito competitivo. Sua narrativa, cada campanha que você faz muda totalmente, tem uma ideia criativa. Isso, no final do dia, se você não fizer isso conectado e com longevidade, né? Você está perdendo muito, você está tendo muito esforço e criando pouco valor. Então, na nossa visão, branding é gestão de valor. Curto, médio e longo prazo. Tem organizações centenárias. Então, falar sobre organizações centenárias é muito interessante. Pegar a Coca-Cola, né? Ela está há muitos anos, mais de 100 anos, com equities visuais e verbais muito claros. Ela tem um vermelho, ela tem um contour, né? Ela tem um script, ela tem uma narrativa que é muito consistente, momentos felizes, ela traz intencionalmente, né, o Papai Noel. Ela inventou o Papai Noel atrás. Em 1900, no começo do século, ela falou: quero fazer uma embalagem, que é a garrafa, em que cada caquinho dela lembre a Coca-Cola. Então, o branding ele tem que ser muito consciente, muito intencional. Nesse mundo que a gente vive, extremamente competitivo, extremamente global, difícil de reter um cliente, redes sociais, né, por todos os lados, você não controla mais a sua marca. Então, a gente até evolui muito esse conceito. Você é o guardião da marca, você tem um manual da marca, a tua identidade visual. Isso tudo foi muito importante no século XX. Século XXI é um outro jogo, né? É um jogo muito mais complexo. A gente fala muito, né, do mundo VUCA. Ele é muito volátil, ele é muito incerto, extremamente complexo, ambíguo muitas vezes. Então, você precisa de um instrumental, de um método e muita disciplina no processo
para implementar um branding com valor, né? Porque perder valor é fácil. Bota um post errado, vai falar, né, alguma coisa que não tem nada a ver com a sua visão de mundo, com seus territórios de comunicação. Cada vez que você está num post, você tem equities diferentes, visual totalmente diferente. Então, se você se perder nisso, você vira uma marca, né, um brand muito desestruturado. E ninguém consegue mais gerir, né, uma coisa muito desestruturada em meio a essa competição, em meio a canais, né, milhões de canais. A forma de vender também mudou muito. Antigamente você ia numa loja, você via um anúncio, né, o funil, vamos pensar na jornada de consumo, né, há 50 anos atrás. Vi um comercial, que legal, gostei, né, vai na loja, compra o produto, não gostei, pode até trocar na loja. Mas hoje a jornada é totalmente diferente, né? Você vai comprar uma coisa, você vê quantos likes tem, você já sabe se alguém gostou, se não gostou. Vou no Reclame Aqui, vejo na internet. Vem no Reclame Aqui, vem na internet, você vai muitas vezes na loja só pesquisar. A sua compra é uma outra jornada. Então, esse nível de complexidade, você precisa ter uma gestão desse teu, né, do branding, que é esse intangível, que vale muito dinheiro. E também tem isso, você não pode desperdiçar nisso. Porque cada vez está ficando mais caro, né, até a gente já passou a era da primeira fase da internet, em que, né, botar uma palavra no Google Search ali era mais barato. Hoje é muito mais caro. Né? O clique, o CAC. Hoje até registrar domínio está difícil, hoje, cara, os domínios principais já estão... Exatamente. Se criar um nome hoje com registro, né, a propriedade intelectual hoje é de um nível de complexidade absurdo. Né? Então, é isso. A gente fala muito que o marketing foi para o século XX, assim como o branding vai ser para o século XXI. Né? Porque tem uma outra questão nessa história, que a gente chama muito, né, a visão do propósito. Qual o seu impacto positivo? Se amanhã a sua organização desaparecer, alguém vai sentir falta? Né? Ela está criando um impacto positivo onde ela está. Porque antigamente, né, a externalidade do seu negócio poderia ser de outra pessoa. Pegando o exemplo, né, mesmo da Coca-Cola, ela produz PET, plástico, os mares estão cheios. Então, hoje, a externalidade do seu negócio está dentro do seu negócio. Né? Então, o que a gente chama muito nas ondas de valor, que a gente estuda e desenvolve muito método em cima disso, é a construção de um ecossistema. Então, se você analisar as marcas mais valiosas do mundo, do planeta, todos têm um ecossistema muito forte. Google, Apple, Amazon, são marcas extremamente fortes que conseguem derivar vários produtos e serviços em cima, né, de um branding forte. Imagina a Apple se não tivesse um branding forte. Nasceram lá Dell e Apple, as duas faziam a mesma coisa, computadores, né? Promessas diferentes, talvez, né? A forma de fazer, produzir, mas uma foi para o marketing e outra foi para o produto. Uma foi para o branding, né? A gente fala do branding por quê? Diferente do marketing. O marketing são os 4 P's, né? Então, produto, preço, né? Pricing, promoção e onde ele está. O branding, ele trabalha numa outra esfera, né? Está falando por quê? Primeiro começa pelo nome, né? Por que Apple? Imagina, empresa de computador, chama maçã. A maçã é mordida, né? A propósito, muito bem estipulado, challenge the status quo. Eu não estou aqui para fazer computador, eu não estou aqui para fazer celular, eu estou aqui para mudar o status quo. Né? Tem um arquétipo, a gente trabalha muito, né, com o arquétipo da marca, o criador. Ele cria um mercado, ele evolui o mercado, então nada que ele faz e a narrativa, e aí entra, então se você pensa nos equities da marca Apple, você vai comprar uma embalagem, é muito os equities do produto, tem os equities da loja, é muito parecido. Você pode, na nossa cabeça a gente sabe, uma caixa branca com uma maçã mordida, né? E tudo muito seamless. Isso é branding. Não, né? E as caixas ficam, não sei se você tem, mas as minhas caixas não estão lá em casa guardadas, dá pego de jogar fora. Então, esse é interessante, né? Não é mais, mas era a marca, que ainda está, né, ali naquela briga ali pelo topo da cadeia alimentar. Você vê que ela mudou o produto, mudou o frame of reference, né, assim, a referência que ela fazia, nasceu com uma empresa muito
de interface para designer, eu comprei né? E hoje ela tem tudo. Hoje ela tem uma oferta de produtos e serviços, não interessa onde ela esteja, se ela vai lançar, você vai falar, eu vou querer. Né? Ela tem uma credibilidade ao lançar. Então é isso que a gente está procurando. Assim. O produto em si, ele nunca pode ser a razão de existir da empresa, no sentido de a construção de valor do futuro. Então vamos por esse lado. Olha só, vamos usar esse exemplo da Apple e eu vou contrapor o iPhone, por exemplo, que é um dos produtos da Apple, com o concorrente dele, que seria o Samsung. Sim. Se a gente for... Qualquer review vai dar ganho de causa para o Samsung. Samsung tem melhor câmera, tem mais rápida, a bateria dura mais. O produto da Samsung está uma geração à frente da Apple. E, no entanto, eu só conheço uma pessoa que já teve Apple e se bandiou para o outro lado, mas que todo mundo que eu conheço, que tem Apple, e eu inclusive, que teve que usar Samsung alguma vez... Diz, cara, não tem. Porque a experiência de compra é outra, a experiência de uso é outra. De uso. Não é só de compra. A de compra também. Você vai na loja e testa e vai, não sei o quê. Mas a de uso é espetacular. Recentemente eu descobri, por exemplo, que eu podia. Recentemente, no ano passado, eu copio no meu iPhone e dou o paste, o colar no meu MacBook, entendeu? Ou no iPad. Então, assim, é uma coisa que os outros, assim, depois de 6 meses é tudo igual, né? Exato. Mas a experiência é outra, a maneira como eles te respondem, como eles atendem. Meu filho, por exemplo, teve um MacBook com a bateria dele estufou, depois de 4, 5 anos, foi lá na Apple, trocaram, deram um novo para ele. Que empresa faz isso, entendeu? Então, o negócio, eu sempre disse isso, o negócio é muito mais do que produto. A gente está agora numa série, aqui no Conversa Empresarial, inclusive, eu chamei 3 empresários do meu grupo de mentoria, a gente inventou um negócio do zero, falamos, vamos botar esse negócio no ar em 3 meses. E ele vai terminar agora em março. Então, a gente vem fazendo alguns episódios em que eu vou mostrando como foi a evolução, desde a ideação, que a gente fez aqui ao vivo, que legal. Inventamos um negócio que tivesse sinergias e tal, não sei o quê, até o momento em que vai ao ar com o primeiro cliente pagando. E todo mundo, o cara técnico, né, que tem a plataforma por trás, focado, não, porque isso não importa, porque isso aí, se não for com a tua plataforma, é com a outra. Exato. Tem essa e aquela, não é? O business, sim, o produto é uma parte do negócio, mas não é o negócio. Eu acho que isso é importante falar. Você pode copiar o produto, mas você não pode copiar a marca. É isso. A McDonald's está aí para contar a história, né? Não tem cópias do McDonald's. Tem cópias, mas nenhuma parecida. Né? Exato. Você não copia a marca. Vai no Burger King, não é a mesma coisa. Então, vamos voltar. De onde surgiu essa ideia de fazer? Ou foi algo natural ou você planejou fazer a agência de comunicação, de branding? Eu fiz, na verdade, assim, eu fiz faculdade de design e antropologia no Rio. Eu fiz PUC e FIX, fazia o mesmo, uma de manhã, outra de tarde, não sabia muito mais por quê, 17 anos, adoro filosofia, antropologia e super adoro estudar e tal, mas design sempre foi uma fortaleza minha, sempre desenhei, sempre pintei, né? Então eu sempre tive uma expressão visual muito forte. Não sabia muito bem por quê. E hoje eu vejo isso é branding, né? Porque branding é colocar significado numa forma. Porque uma forma sem significado é uma forma, né? Parece uma frase de efeito, hein? Branding é colocar significado numa forma. Porque você pode... E numa ideia também. Porque aí quando você pega filosofia e pega design, no fundo são abstrações de ideias, né? Então, um bom design não é uma ilustração. Ela não é reflexo da realidade. Ela é uma abstração da realidade, um bom logo, né? Então, você pega um logo que é muito literal, geralmente não é um bom logo, né? Ele fica muito cheio de detalhes. Então, é uma abstração. E a filosofia, e a antropologia, e a cultura são abstrações de ideias, né? Quando você junta isso no mundo corporativo, entra no branding. Mas o branding também, você pode estudar o branding sobre a ótica de disciplina, desde o catolicismo. Até hoje, o livro mais vendido do planeta é a Bíblia. Você tem todos os signos, sinais que você reconhece. A igreja, um ritual, né, a cruz, enfim. Então, isso tudo também não deixa de ser branding. Então, eu me lembro, até estudando antropologia, falando, bom, o cocar maior, né, de um índio mais importante é vermelho. Então, aquilo é sinal de poder, sinal que ele tem algo que os outros não têm.
E no final do dia, o branding entra por uma disciplina de gestão nas organizações com esse intuito de criar significado por uma forma, que muitas vezes é a marca, porém o jogo da experiência do produto, a experiência de compra e a construção do ecossistema também entrou no jogo muito fortemente, né? Então, se a gente pensar que no final da década de 90, não sei se você lembra da Nike Town, né? A Nike lançou a Nike Town. A Nike tinha como objetivo, ela mudou de nome, né? Ela virou a Rainha da Vitória, né? A Deusa da Vitória. Então, ela fez um rebranding dela mesma quando ele comprou ali. E ele tinha como objetivo, eu quero ser a marca mais valiosa de esporte do planeta. Ele tinha muito claro. A estratégia dele, tem vários filmes, né, super legais, do Air Jordan, por exemplo, é como conquistar isso. Então, tem aquele sonho de ser a marca. Ele lança a Nike Town, que era uma experiência, fila em Nova York para entrar na Nike Town. Não sei se você lembra disso. Não. Gente, o que é aquilo? Parecia que tá... Não, era fila para entrar na loja. Tinha que pegar senha para entrar na loja. Como depois a Apple fez, né, a Catedral. Agora, aliás, saiu alguém saindo da loja com esse novo óculos, todo mundo aplaudindo. Assim, é um entretenimento, né? É um show. Então, isso é a história um pouco. Quando ele faz Nike Town, e aí mesmo eu sempre uso esse exemplo também que eu acho interessante, porque eu acho que tem uma revisão e evolução, a gente está sempre falando de evolução e revolução, né, do capitalismo em si, que mesmo nessa década de 90, quando a Nike estava lá, eu quero ser a marca mais valiosa de esporte do planeta, começaram, antes das redes sociais, muita imprensa, dizendo que a Nike estava com trabalhos escravos, infantil. E a primeira reação da Nike foi assim, eu não tenho as fábricas, eu só tenho a marca, I'm a brand-driven business. E o consumidor e os investidores falam, não, você é responsável pelo seu ecossistema. E ali começa a ter um jogo, porque o mercado, e aí eu acho que uma coisa interessante também, o marketing ele é ligado no consumidor, né? Ele está ali para fazer um push de venda, e ele é válido e importante. O branding ele já tem um outro jogo, ele tem que criar valor para todos os stakeholders. E esse é um capitalismo novo, né, em que, enquanto o capitalismo do século XX era gerar valor para o shareholder, para o acionista, o jogo agora, um jogo importante para a construção de valor das organizações, eu tenho que gerar valor para todos os meus públicos de interesse. E começa pelo colaborador, pelos acionistas, pelos investidores, e pelo consumidor e pela sociedade. Então, o branding vai contemplar, por isso tem employee branding, né? Você, para trabalhar numa empresa, você escolhe uma empresa. Se você é um cara de talento, você escolhe. Você não é mais escolhido e a sua jornada não vai ser eterna. Né? Muitas vezes, se aquilo não estiver muito alinhado com o seu propósito de vida, né? Com o impacto que você quer fazer na sociedade. Então, o que a gente analisa, eu acho que esse é um pouco a história dessa evolução, é o jogo que se jogava no século XX, que foi muitos produtos, muita construção de valor, né? Muitas grandes empresas se constituindo, Procter & Gamble, Unilever, aquele, né, realmente conglomerados globais de muitas marcas. O século XXI vai ser outro, né? O século XXI já está outro. Então, quando você pega um BlackRock, que é a maior investidora do planeta, fala assim, eu só invisto em empresas que têm propósito, o maior investidor tem trilhões debaixo dele para saber onde ele vai botar, e ele faz um discurso, né, desse nível. O Larry Fink, lá em Davos, falou assim, bom, as coisas estão mudando. Né? Entrou agora nessa esfera... Já não dá para tirar o corpo fora. Não só, mas assim, a esfera econômica entrou nessa jogada. E o Brasil precisa entender isso, né? Porque quando não chove, quando tem seca na Amazônia, o agro não funciona, né? A chuva não vem. Então, é tudo um ecossistema muito interligado. A gente fala, eu falo que a gente estuda muito brasilidade também, que até, né, vindo de Ailton Krenak, estudando um pouco os nossos povos originários, que ele falou assim, gente, vocês falaram ecossistema da natureza e ecossistema de negócios. Não tem mais essa separação. É um ecossistema só. Nós fazemos parte disso, né? A gente está vendo aí o verão mais quente do Rio de Janeiro. Gente, é ruim para todo mundo. Ninguém quer. Então, esse preço a ser pago
pelo capitalismo, que foi muito importante, tiramos a gente da pobreza, né? A gente vai, certamente as pessoas vão morrer mais de consumo de comida do que de fome, né? O jogo já mudou, mas a gente precisa também evoluir na gestão de valor. E essa é a visão do branding. Você sabe que uns 10, 15 anos atrás, eu dava aula de planejamento de negócios na PUC-Rio, né, no curso de empreendedorismo. Então, assim, o curso era um curso de um semestre, e começava com um business plan, né, vamos fazer um plano de negócios. Exato. Depois foi migrando, isso aí foi evoluindo, e terminava com o negócio em si. E um dos meus alunos trouxe, e assim, eu focava muito em negócio, eu falava, você tem que ser criativo, tem que, né, inovação é fundamental, não pode ser mais do mesmo, etc. E tal. E aí um dos alunos trouxe um negócio que era uma confecção de roupas. E eu falei, cara, confecção de roupa tá ali no nível da pizzaria e da pousada, porque o que tinha de pizzaria e pousada era mais uma, né? Essa é uma pergunta. Não, mas aqui vai ser diferente, que a gente tem um propósito, a gente só vai trabalhar com fair trade e com fornecedores que cuidar, vai ter uma curadoria dos fornecedores, etc. Então vai ser uma marca que vai ter propósito. E, bom, assim, fazendo a história curta, esse aluno era o Ronnie Meisler, e ele fundou a Reserva, e a Reserva é o que ela é hoje. Ele é um cara que puxou muito essa conversa, capitalismo consciente. Então, né? É isso, quer dizer, eu acho que o mundo vem mudando e assim, hoje minha cabeça mudou completamente. Hoje eu digo, cara, você pode fazer pizzaria, pode ter pousada, exatamente. Não precisa inovar, ninguém precisa inventar a fórmula da fusão nuclear, desde que você faça bem feito e com propósito e sabendo para quem você está entregando, funciona bem. De onde veio a ideia de escrever um livro? A Revolução do Branding. Conta um pouquinho pra gente. Eu acho que foi um pouco, porque... E aí, você estava falando um pouco da minha jornada, você perguntou, né, da questão do branding. E aí eu fui morar, depois que eu fiz design, fui morar nos Estados Unidos, morei 5 anos. Pedro, meu marido, foi fazer doutorado, eu fui fazer mestrado em Nova York. E ali o meu mundo fez assim, né? É como Einstein fala, uma vez uma mente expandida não volta para o lugar. Isso aí. Né? E ali já tinham grandes agências de branding. Na época não era exatamente branding, mas design estratégico, como Lander, Addison, trabalhando para o mundo inteiro, trazendo disciplina da jornada do consumidor, de todos os pontos de contato, né? Quando você pensa assim, FedEx, o Power Application que a gente fala, é o caminhão e é a embalagem, né? A caixa que você recebe. Então, o pensamento estava muito evoluído. E eu olhei e falei, caramba, cadê as marcas brasileiras? Né? Nós somos, na época, 8ª economia, agora 13ª, mas a gente fica ali nas mais importantes do planeta. E a gente não tem nenhuma marca nas 100 mais valiosas. Porque é uma economia muito focada em commodities, é uma economia muito no financeiro. Então a gente deixa muito valor na mesa. Né? E como não deixar de valor na mesa? É ter muita consciência do seu papel e muita intenção. Nada pode ser de graça. Qualquer ponto de contato do seu branding é um ponto de contato importante. Do WhatsApp, a embalagem, a forma que você vende. Então, isso que é o branding. E eu acho que a missão nossa, como agência, e aí quando eu voltei, a gente, né, design era muito terceirizado de agência de publicidade, muito forte publicidade no Brasil, né? Muito alinhado lá, bota um anúncio na Globo e vai resolver o seu problema, mas não resolve. A verdade é que o mundo deu 1000 voltas e a gente foi evoluindo também essa disciplina. Hoje a gente trabalha com um time executivo, CEO e lideranças, para pensar exatamente essa gestão do intangível. Então a gente fala que tem o corporate strategy, né, a estratégia corporativa, que é muito importante, sua visão, suas metas, seus números, o market share, e o branding strategy. E quando esses dois trabalham em comunhão, você acelera muito o seu negócio, você não deixa dinheiro na mesa, né? Porque esse que é o ponto que eu acho que no Brasil se pensa pouco, método, disciplina e processo. A gente vai muito e a gente precisa pensar de médio e longo prazo. Médio, curto e longo prazo. Se a gente perder essa visão, não é porque o mundo está complexo e VUCA, que tudo muda, que você não vai pensar, né, daqui a 10 anos, a sua orientação, daqui a 5 anos, hoje. Você precisa pensar. Então, a gente ajuda a trazer isso, por isso que a gente chama da revolução nesse sentido, porque, no fundo, todo negócio tem que crescer e precisa evoluir. Darwin falava, quem morre
não são os mais fortes, né? E nem os mais inteligentes, são os que não têm capacidade de evoluir, né? De adaptar. Adaptação é uma palavra-chave hoje em dia. Então, vamos falar do livro. A Revolução do Branding, Ana Couto, editora Gente. Estou colocando esses 3 elementos porque quando a gente fala num título do livro, né, você botou o R entre parênteses, quer dizer, fazendo uma brincadeira com a evolução. Exatamente. E você publicou numa editora, não é um self-publishing, é uma editora que tem nome. Não, eles me procuraram. Então, pois é, de onde veio, como é que, vamos trabalhar isso, vamos avaliar esse projeto aqui de livro, qual o objetivo, de onde veio? Então, eu sempre resisti muito, muita gente fala, eu dou muita palestra, falo muito, porque acho que dentro da nossa visão a gente precisa trazer o branding para um lugar que é método e não é uma palavra conceitual. Porque dá trabalho escrever um livro. Dá trabalho. Eu sempre dá trabalho. E muitos anos eu posterguei essa decisão de fazer livro. Aí deu 30 anos, falei, cara, eu tenho que formalizar isso, sabe? Okay. De alguma forma. E aí foi um processo super interessante. Eu não queria fazer um livro didático, eu queria fazer um livro com muitas histórias. Então tem muitas histórias interessantes. E eu adoro estudar. Então, desde eu olhar assim, como nasceu o Johnny Walker, né, como cresceu o Johnny Walker, como até hoje tem uma narrativa do Keep Walking, Procter & Gamble, e aí cases nossos também, Ultragás, Eletromídia. Eu sou apaixonada por evolução, por como é que os negócios crescem. Eu me lembro quando eu era criança, eu tinha paixão pelo Walt Disney. Eu achava o Walt Disney, porque ele criava. Eles são guardiães da marca. Não, mas ele como pessoa, né? Assim, cara, um cara que faz um rato e vira o Walt Disney, que desenha, né? A capacidade de criação é tão grande. E eu acho que o meu maior fortaleza como profissional, acho que é criar e pensar estrategicamente. E aí, quando você vê essas organizações, todas vieram de empreendedores incríveis, né? Eu sou muito apaixonado por empreendedores. E como eles fazem isso acontecer num nível que viram empresas globais, centenárias, Louis Vuitton, por exemplo, sabe? Como é que essa história vai evoluindo? Então, você pega a história do Louis Vuitton, né? Que foi um cara que fazia mala, que sacou ali uma oportunidade, que as malas, aqueles baús de viagem, né? Ele falou, cara, eu vou fazer um baú em pé, porque é mais fácil de abrir. Tem uma mega inovação. E como é que está hoje essa marca com Pharrell, um músico, entretenimento, fazendo a linha de roupas masculinas, que pega Pont Neuf e faz um desfile incrível, cheio de significados. Ele não joga nada fora. Todos os equities da Louis Vuitton estão ali. Então, o livro traz muitas histórias muito legais, né? Aí as mais clássicas, que a gente usa como exemplo, que são mais fáceis de todo mundo entender, uma Nike, uma Apple. Traz histórias dessas marcas centenárias, que eu adoro, por exemplo, como surgiu a soap opera, por exemplo, né? Que é Procter & Gamble, 2 irmãos, cunhados, que resolveram fazer o Procter & Gamble, uma empresa nos Estados Unidos, vendendo produtos, né? Começaram a vender vela, começaram a vender sabão, e aí um sobrinho falou assim, bom, vamos lançar um sabão chamado sabão branco. Aí um sobrinho falou assim, posso testar uma coisa diferente? Eu vou dar um nome para o sabão. Em vez de ser sabão branco, eu vou dar um nome e aí não me lembro se foi o Procter & Gamble, falou assim, então eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar um dinheiro, você vai testar, isso em 1930. Você vai testar esses 2 e você vai botar o dinheiro de marketing também nisso. E aí ele testou o Soap Ivory, o Ivory Soap, e um nome, sabão branco. E aí fez o marketing, inventou os primeiros supermercados, né? Estava começando os supermercados, inventou de fazer um branding também com o rádio, que as mães, as mulheres, lavavam louça ouvindo novelas de rádio. Então, por isso que chama soap opera nos Estados Unidos. Olha como eles são inovadores. E aí ele fez o teste, virou para o tio e falou assim, olha, o Ivory Soap vendeu muito mais do que sabão branco, porque tem mais personalidade. É um nome proprietário. E hoje, né, até hoje, o Ivory Soap é um sabão. Não, marca eu tive... Então, é muito importante. Algumas semanas atrás, eu tive falando aqui com a Cici Freeman, que é incrível. Ela da Granado. Tá publicado o episódio já. Sensacional. Sensacional. Como eles pegaram uma marca já centenária e, cara, a marca ficou durante mais de 100 anos com aquelas 2
Exato, parada. Farmacinhas ali no centro da cidade, e de repente agora virou uma potência internacional. Ontem ela mandou uma foto dela com a filha em Paris, entendeu? Incrível. Agora, posso falar uma coisa que eu acho muito legal desse case e que a gente no Brasil tem muita dificuldade? É olhar o passado e dar valor ao passado. Porque o que ela fez foi olhar toda a história da Granada e trazer valor presente a valor futuro. Porque muitas das organizações que a gente trabalha, não, eu preciso de uma marca nova, preciso de um branding novo. A gente fala, olha para o seu passado. Tem tesouro na sua história. Eu falo sempre que a gente conhece todos os portões, as garagens americanas, que a garagem que o Steve Jobs trabalhou, que a Microsoft, que o Bill Gates, que a Hillary... A gente não tem garagem. Então, um papel nosso, na minha trajetória também, é trazer essas histórias. Tem um cara que eu gosto muito, que é nosso cliente, o Leandro, da Mantiqueira. Ele tem o maior... um cara que... Eu até falei para ele, posso publicar isso? Ele falou, não, claro. Não tinha nem segundo grau. Hoje tem uma empresa maior da América Latina de produção de ovos. A gente fez agora a marca de galinhas livres, está evoluindo com o mercado também, né? Que não é só ovos. Então, ele está puxando o mercado para esse lugar. Está trazendo o conceito de Happy Eggs, exatamente, do Happy Eggs. Então, esse é um lugar que é muito legal. O cara tem uma história linda, sabe? Um cara incrível, com um poder de construção de valor, né? E a gente precisa honrar mais os nossos executivos, os nossos empresários e os nossos empreendedores. A gente tem muita marca aqui. Outro dia eu estava vendo um documentário sobre a Itapemirim. Eu li um artigo sobre a Varig. A gente tem muitas marcas que poderiam ser resgatadas. Calói. Imagina, né? Pô, até olha, não esquece da minha Calói. Né? Exato. E, no entanto, as pessoas, muita gente não dá valor à marca. Muito empresário que tem empresa e que não dá valor à sua marca, num contexto até mais restrito do que o branding, como você está definindo. O que está faltando para o empresário brasileiro entender o valor do branding e investir nele? Né? Olha, a gente está há 30 anos trazendo essa visão. Olha, é que nem você tem gestão do seu balanço, né? Você tem... um CFO na sua empresa, você precisa ter um Chief Branding Officer, né? Um cara que cuida dessa gestão do intangível. Esse é teu sonho, né? Que a empresa eu acho que a gente vem conseguindo, né? Então, a gente realmente, se olhar 30 anos atrás, era pregar no deserto, né? As pessoas não queriam nem... E hoje, eu acho que a gente fez uma evolução muito grande, porque eu acho que, primeiro, que tem uma pressão muito grande do CEO de fazer uma gestão mais holística do negócio, né? Então não adianta mais, eu acho que até esse aprendizado com um cara que foi muito importante na gestão do Brasil, Jorge Paulo Lemann, 3G, que é muito custo, corta, a gestão ali do intangível era muito subjugada a uma gestão financeira. Eu acho que isso é uma era que acabou, eu acredito nisso. Acredito que é uma era agora de gestão de valor. Então, você não pode ser um extrativista, você tem que ser realmente um cara que traz valor para todo o seu ecossistema, né? E isso eu realmente tenho como princípio que os empresários hoje, os executivos hoje, os CEOs hoje que estão nesse lugar que é muito difícil de dar conta. Você está falando de ESG, você está fazendo pressão de diversidade, você está fazendo de milhões de pressões e pressão por resultado. Você tem que olhar isso de uma forma mais holística e o branding te dá essa visão, né? Ele te alinha o faz e fala, sua proposta de valor de negócio, sua narrativa de marca, né, de comunicação, sua proposta de negócio. E sempre uma coisa que a gente trabalha é o propósito, né? E o propósito, na nossa visão, é qual o seu maior talento colocado à disposição do mundo. Então, não é abraçar a árvore, não é ser igual a todo mundo, porque a gente, né, trabalhava com muito, por exemplo, empresas de energia. Aí pegava missão. A missão era sempre a mesma. Ser a melhor empresa de energia para todos os stakeholders. Isso não diferencia nada. Isso é tudo. E eram todas iguais, né? Então, o propósito não é igual, porque cada um tem um talento. Eu tenho um talento, você tem outro talento. Isso é uma descoberta importante, que não é uma coisa genérica. Você pega, por exemplo, o propósito do Google, organizar as informações do mundo. Ele entrega isso? Então, é o que ele entrega. Né? Exatamente. Então, é uma coisa que não é uma visão e uma missão, a gente não trabalha com isso. Visão é uma visão de negócio, então, conquistar market share, crescer tanto. Ela tem temporalidade,
O propósito não tem temporalidade, ele é ter o talento e que você vai evoluindo e fazendo melhor, né? Então, eu acho que esse qual é o impacto também... disso para um empresário? Assim, como é que você mostra... Você falou aqui do Chief Branding Officer, né? Esse cara é o guardião da marca, vamos chamar assim, na minha concepção. Mas tem os outros executivos que ficam ao redor dele, onde entra o financeiro, onde entra o marketing, onde entra o comercial, que vão executar aquilo ali. Então, você está criando meio que um estágio independente de... Não. Para nossa visão, o Chief Branding Officer, ele evolui do CMO, né? O CMO era muito no marketing, o marketing está dentro do Chief Branding Officer, então a gente tem o branding com os equities de marca, né, com toda a sua instrumental de gestão, então ele está ali, o código genético, o universo visual e verbal, todos os equities, isso é a parte da marca em si. Tem comunicação também, porque comunicação faz parte dessa conversa. Tem uma coisa que a gente traz para dentro também, que é growth, que é performance. Hoje você não pode, a gente traz para dentro do guarda-chuva do branding, que é o crescimento de performance. Tem também toda a parte de experiência, né? Então, a jornada, a experiência que você está propondo. Então, Ana, você está trazendo guarda-chuva maior. Uma complexidade, que é simples, mas é complexo, né? São vários... E empresas que hoje não se preocupam nem com português, cara. É impressionante a quantidade de campanhas de comunicação. De empresas de médio porte, hein? Não são empresa pequena, não é microempresa, não. É empresa de médio porte. Gente que está fazendo dinheiro, gente que está com sucesso e que escreve errado, gente. O nosso idioma não há uma preocupação com... Tudo bem que o nosso idioma é mais complexo mesmo de escrever, né? Mas, cara, não há preocupação. Às vezes eu vejo uma frase mal colocada, uma conjugação errada. Às vezes na mesma frase um tu enfim... porque as redes sociais não também, há uma preocupação com isso e você está pregando a necessidade de integrar hoje setores para fazer uma construção de marca. Então, de brand, né? De valor. Qual é o impacto disso para o empresário entender que vale a pena? Primeiro que eu acho que ele já está fazendo as partes. E aí, quando falta o todo, fica uma colcha de retalho que não soma 5, né? Então, assim, ele faz performance. Né? Então, por exemplo, o budget, né, de comunicação, a mídia, a Uniop, ela quase que migrou toda para performance. Né? E isso eu acho que é um falso dilema, de novo, né? Porque antigamente você botava um caminhão de dinheiro na mídia, na Globo, whatever, e agora você migrou todo para o Google, para o Facebook. Mas se você não souber quem você é, se você não souber os equities que você quer construir, a tua percepção que você quer construir, o seu posicionamento, a sua narrativa, você vai ficar gastando uma tonelada de dinheiro, né? Vai dinheiro pelo ralo. E você tem que medir também. Então, quando você pega um branding estruturado, você vai fazer um ponto de venda estruturado, você vai fazer a campanha que está ligada no ponto de venda, você vai fazer toda a sua proposta de valor, né, do modelo do seu negócio. Então, você pega uma etiqueta, tem loja, tem clube, tem assinatura, né, tem... Tudo isso está integrado. A gente fez um ponto de venda num varejo, num supermercado, vende 700% a mais. Por quê? Porque ele está conectando as dots. Né? O que não pode se fazer de uma forma aqui, fazer de uma forma ali, fazer de uma forma... que o consumidor já é, né, cheio de informação. Se você falar numa campanha diferente das redes sociais, diferente do ponto de venda, diferente da embalagem, cara, você está mal. Você vai fazer muito esforço e pouco resultado. Então, o que a gente prega é todos os pontos de contato precisam estar estrategicamente alinhados. Né? E esse que é o ponto que eu acho que se perde muito dinheiro no Brasil. Né? Porque você não pensa estrategicamente, você não faz uma jornada do seu consumidor e você não sabe aonde você perde o seu cliente. Porque às vezes você está comprando no Instagram. Do Instagram você vai para onde? Para o WhatsApp. Se no seu WhatsApp não tem um Pix, você faz imediatamente... Cara, já tô em outra. Ou então manda para outro, né? Vem no WhatsApp, me procura lá no site. Ou então me procura lá no Facebook. Acabou a sua jornada, entendeu? Você sabe que eu tô tendo... A gente lançou recentemente, uns 3 anos, nós lançamos a Ana.
A nossa ANA vem de atividades de negócios autônomas, é uma folha de pagamento robotizada. Vamos chamar. Não, é um serviço de folha de pagamento. E a gente estava, no início, a gente estava oferecendo isso para qualquer um que precisasse folha de pagamento. E falou, mas assim, cara, faço isso por uma fração do tempo, por uma fração do custo. E uma experiência de usuário e de gestor absolutamente inigualável. Não dá para igualar. Perfeito. Você num domingo à tarde pedir o teu recibo de pagamento, ele aparecer em 3 segundos no teu celular com o que seria um DP de um ano. Só que nós descobrimos na jornada, né, de que o nosso cliente foco não é o cliente que já tem uma folha de pagamento e eu vou mostrar uma jornada melhor. Sabe quem é o meu melhor cliente para a Ana? É o sujeito que tem a folha de pagamento terceirizada fora da empresa. Um contador. Um contador ou com uma empresa terceira, porque esse cara que tem a folha terceirizada, ele depende de um terceiro já, só que não está sendo eficiente, esse terceiro não é eficaz. Olha que interessante. Então eu parei de procurar. Quem já tem hoje um sistema de folha, ou quem já tem um sistema, uma equipe interna, esse cara cria muita reação à mudança. Então, assim, dá muito trabalho de mostrar para ele que o meu é melhor. Nunca... Agora, o sujeito que já tem a folha terceirizada... Mas, Cláudio, você está falando uma coisa que é super importante, que muita gente não tem. É conhecer o need do seu cliente. Isso veio com o tempo. Não foi grátis, não. Você tem que saber quem é o seu cliente. E se não converter, se não crescer, vai perguntar por quê? Por quê? Porque tem os 5 porquês, né? Para você chegar realmente ao core do problema. Então, muitas empresas... não vendeu. Muda a campanha. Gente, às vezes não é na campanha. É na jornada. Ou às vezes você está batendo na porta errada. Você não entendeu o need ainda do seu cliente. Então, essa jornada também, né, se fala muito, e acho que isso o branding vem muito, client-driven. Tem que ser botar o cliente no centro. Muitas empresas fazem, mas raro de acontecer. Porque o client-driven precisa do quê? Fala, mas não faz, na verdade. Precisa de uma jornada integral dentro das organizações. As organizações ainda são muito compartimentalizadas. O CEO até quer, mas a galera não não comprou a ideia. Minha meta aqui é botar o produto na rua. Minha meta aqui é vender isso aqui, é botar tanto de lead, uma meta aqui. E aí, ninguém está olhando o cliente de uma forma única. E aí você perde, né? Porque... Ana, se a gente tivesse que resumir esse nosso papo aqui em um par de dicas aí, quais seriam? Primeiro, eu acho que tudo tem que ter uma intenção e uma consciência muito clara. A gente não pode mais desperdiçar tempo e dinheiro, né? E para isso, a gente acredita no método. O método é a forma melhor de chegar lá. Primeiro que você alinha o topo da organização. Então, o método te traz um frame, código genético da marca. E depois daquilo alinhado com como você quer ser percebido, porque o jogo do branding é isso. Você quer ser percebido e te percebem de outra forma. Então, você tem que juntar isso. Eu quero ser percebido assim, vamos fazer o esforço e vamos medir, né? Então, você alinha a organização inteira e desce com método. Framework é uma palavra que o americano adora e a gente também. Porque ajuda a esclarecer. Não são 300 páginas de PPT, a estratégia. Olha aqui a sua estratégia. Não, só é uma página. E você tem o deparo, onde você está... E depois você tem o código genético. Isso te ajuda muito. Por quê? Quando você desce para os seus pontos de contato, você já desce sabendo o jogo. E o terceiro ponto é medir, né? Branding se mede, gestão de valor se mede. Então, a gente acredita muito em meta, né? Meta é uma coisa do ano, de 5 anos, muito importante. E métricas é o teu plano de ação, né? O que eu posso fazer em 3 meses, que eu vou botar uma campanha no ar, eu vou medir qual foi o resultado, eu vou ver se teve sucesso ou não. E se não teve, por quê? Porque a gente adora importar um conceito, né? Errar é bom. Não, errar é bom quando você aprende. Quando você aprende. Porque errar sem aprender é jogar dinheiro fora. Isso aí. E a gente tem muito essa dificuldade, né, de descer na organização. Então, a gente pega muito planejamentos estratégicos, a execução do planejamento estratégico, o gap é enorme, 40% não consegue, 60% não consegue executar. Porque o seu plano de ação não responde à sua estratégia. Então, o branding, quando alinha essa corporate strategy, né, com o branding strategy e desce para a organização de uma forma orquestrada, porque todo mundo na organização tem que saber do branding. O que a sua marca significa, qual é o teu propósito.
né? O que a sua marca tem de proposta de valor? Qual é a narrativa da sua marca? A dica seria, primeiro arruma um propósito, né? Cria ou descobre, né? Descobre o teu propósito, né? Por que você está aqui no mundo? Exatamente. E segundo, comunica para todo mundo. Até cria um frame. Do faxineiro ao presidente tem que saber qual é o teu propósito. Exatamente. E depois, traz todos os seus pontos de contato branded, né? Dá um exemplo, não sei se a gente tem tempo aqui, mas um exemplo bem claro, mas eu acho que a intencionalidade é importante no branding, né? Qual é a loja de café que você vai se chamar, que o seu nome está escrito numa xícara de café? Qual Starbucks. Custa dinheiro? Não. É equity de marca? É. Todas as campanhas de Starbucks falam sobre isso. Então, você vê que o cara pensou antes de botar na rua. Então, tem muitos... Vamos ser ágil. Gente, consciência, método, disciplina. E bota na rua para construir valor ao longo prazo. Médio, curto e longo prazo. Mas sabe que isso é a faca de dois gumes, né? Porque eu coleciono histórias de amigos que vão no Starbucks e aí ficam rindo. O cara que tem um nome mais diferente, dos nomes que já colocaram na caneca dele, né? Tudo bem, vira com Ana não rola isso, mas você bota um nome mais... Não, eu tava Emma. Eu tenho um amigo que se chama Herzl, entendeu? Então já de tudo tem. Mas faz parte. Até isso faz parte. Vira anedota de conversa. Exato, vira... É memória, experiência memorável, né? Quais são os teus projetos para o futuro? Olha, esse ano que passou, a gente fez um festival Faz e Fala, em que a gente fala... Fiquei tão chateado de não poder ir para São Paulo. Foi maravilhoso. A gente gosta muito de falar de brasilidade, então a gente trouxe o Fábio Scarano para falar de meio ambiente, um biólogo incrível, Luiz Antônio Simões para falar de brasilidade. Então a gente abre o nosso espectro mais antropológico, cultural, né, carnaval. Trouxemos muitos clientes nossos fazendo cases incríveis, Brastemp, Ultragás, Alvoar. Então é muito legal porque tem que trocar experiência. Então esse ano a gente está voltando, né, com o Festival Faz e Fala pela segunda vez, maior. Rio? Acho que o Rio a gente vai ter que... mas a gente vai fazer em São Paulo o segundo ano. Estou lançando o livro agora, na verdade, né? Porque lá foi só um pré-lançamento, então estou animada com esse lançamento do livro. E muitos projetos, podcasts e conversas. A gente tem a Laje, né? Que é a nossa plataforma de aprendizagem, que a gente fez o curso do CBO agora, lançamos esse ano, foi em janeiro. É muito legal, porque a gente quer realmente que o Brasil crie mais valor, né? A gente tem que deixar... A era da commodities é importante, mas a gente precisa evoluir, né? E tem muita coisa legal, tem muita startup bacana, tem muitas marcas que eu acredito muito, né, que ainda são nas 500 mais valiosas, a gente tem 3 de banco, mercado financeiro, que no Brasil é muito forte, mas eu espero que daqui a 10 anos a gente tenha grandes marcas, globais, porque isso muda o PIB, né? A Taylor Swift mudou o PIB americano. A gente precisa mudar o PIB com valor, com cultura, com o nosso carnaval, com as nossas organizações, com os nossos empresários, que eu acho que eu continuo achando mais os empresários, as organizações vão poder fazer mais pelo Brasil do que muitos políticos. Então, eu acho que a gente tem que apostar nisso. Querida, adorei o papo. Que bom, eu te desejo muito sucesso com o livro. Vou ler ele com muita atenção. Eu acho que você vai gostar. Te desejo muito sucesso com o Faz e Fala. Eu lamento não ter podido ir no ano passado. Espero poder ir esse ano. Você vai gostar. E, enfim, espero que a gente tenha a oportunidade para continuar com isso. Se você que está nos vendo e ouvindo aqui gostou, dá seu like, compartilha, deixa seus comentários. Quando vem algum comentário para o convidado, eu repasso. Então, às vezes, há um engajamento forte. E já sabe, toda sexta-feira, meio-dia, nos vemos aqui na Conversa Empresarial. Até a próxima.